Fala galerona da internet, professor Davidson, um lembrador de volta para uma revisão total e hoje trabalhando um tema importante na história mundial, trabalhando a Guerra Fria. Se você quer continuar recebendo os vídeos de qualidade, os melhores vídeos de história do Brasil, inscreva-se no canal e ative o sininho. Não se esqueça de ativar esse sininho, tá? Dê like no vídeo, comenta, compartilha com Deus e o mundo, tá? Beleza? E não se esqueça, nunca baixe o vídeo, tá bom? Não baixe, tá certo? Então hoje a gente vai trabalhar algumas questões, né, para a gente revisar alguns aspectos importantes desse período longo da história mundial chamado de Guerra Fria, Cold War. Vamos lá? Tá aqui o símbolo dos Estados Unidos e a União Soviética, que eram os dois principais países, né, potências mundiais a partir da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, os dois despontaram como as grandes potências internacionais, tá? O comunismo soviético e o capitalismo dos Estados Unidos e as suas áreas de influência. Então foi nessa briga constante, cada um querendo manter a sua área de influência e, se possível, conseguir ou abranger ainda mais a sua área de influência. Tá ok? Vamos lá na questão number 1. O Pacto de Varsóvia, criado em 1955 e extinto em 1991, né? No mesmo ano da extinção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Teve como principal objetivo. Qual era o objetivo do Pacto de Varsóvia? Reunir os países socialistas como a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental contra a OTAN. Consolidar a influência soviética sobre os países da Europa Oriental, tá? Conter a influência soviética sobre os países da Europa Oriental, consolidar a influência socialista na Europa Ocidental, tá? E consolidar a influência capitalista na Europa Oriental. Beleza. Pacto de Varsóvia foi criado pela União Soviética, portanto, era uma defesa, tá, do bloco comunista, do bloco oriental. Então, aqui, nesta questão, você pode dizer que é a letra B de bola. Consolidar a influência soviética sobre os países da Europa Oriental. Tá? O Oriente, o leste europeu, o lado vermelho, né? O lado comunista. Beleza? Letra B de bola. Letra B de bola, galera. Bora lá. A Guerra Fria foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política externa decorrente da polarização do mundo em dois blocos político-militares entre as duas guerras mundiais. Estava entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Não. Estava depois da Segunda Guerra Mundial. Polarização do mundo em blocos interessados na exploração e posse da Sibéria? Não, não é isso, tá? Polarização do mundo em dois blocos político-militares após a Segunda Guerra Mundial. Parece que encontramos a resposta correta. Vamos só confirmar lendo as outras, né? Polarização do mundo em dois blocos liderados pela Alemanha. Nem vou continuar. Estados Unidos, lado capitalista, e União Soviética, do bloco comunista. Letra D. A disputa das áreas árticas e antárticas após a Segunda Guerra Mundial. Nada disso, tá? Então tá bom aqui. Letra C. Polarização do mundo em dois blocos. Quais os dois blocos? Bloco capitalista e bloco comunista. Bloco dos Estados Unidos e bloco da União Soviética, tá bom? Após a Segunda Guerra Mundial. Tá ok? Any doubt? Então bora lá. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo, único na história do mundo, tá? Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70, 1970. Apesar disso, a história deste período foi resumida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética em 1991. Há uma citação aqui de Eric Hobsbawm, do livro A Era dos Extremos. Questão, tá? O período citado no texto é conhecido por Guerra Fria. Ou é conhecido por Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico em que houve, isso é uma questão do Enem, tá bom?
Houve uma corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Pelo amor de Deus, hein? Guerra Fria é depois da Segunda Guerra. Nem ocasionou a Segunda. A Segunda é que vai ocasionar a Guerra Fria. B de bola. Domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. Não tem nada a ver com isso aqui, tá bom? Não é norte-sul. É leste comunista, o oeste capitalista. Choque ideológico entre a Alemanha nazista e a União Stalinista durante os anos 1930. Não, gente. É depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a China e o Japão. Será? Constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Não citou o nome delas. Aqui citou, mas não são elas. Aqui não citou, mas você sabe quem são. Tá? No leste europeu, no oriente, o lado vermelho, União Soviética versus o lado azul, né? Capitalista, Estados Unidos da América. Ok? As duas superpotências que emergiram após a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Tudo certo? Então bora lá. Questão number 4. Da Universidade Federal da Paraíba. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a derrota das forças do eixo, Alemanha, Japão e Itália, e o enfraquecimento econômico, militar e político das potências europeus levaram o mundo a um período de grandes transformações geopolíticas, especialmente pelos Estados Unidos da América e pela então União Soviética. Esse processo de reorganização estendeu-se até o final dos anos de 1980. Durante esse período, o mundo passou por vários momentos de tensão, colocando as forças armadas desses dois blocos em alerta máximo, como a iminência de uma guerra nuclear. Tá? O nome Guerra Fria vem justamente porque as duas maiores potências, elas não brigaram de frente por medo de uma guerra nuclear, porque as duas estavam extremamente armadas, né? Juntando as duas, estavam basicamente 50 mil bombas atômicas, então não tinha como brigar as duas de frente, ok? Por isso que os conflitos foram em países secundários, Vietnã, Coreia, tá? Bora lá. No âmbito da geopolítica mundial, é correto afirmar que durante a chamada Guerra Fria, um dos momentos mais tensos entre os Estados Unidos da América e a União Soviética foi. Qual foi esse momento muito tenso? A Guerra da Coreia, onde a porção norte, apoiada pelos Estados Unidos, e a porção sul, apoiada pela União Soviética, está invertido. Tá? Está invertido. Porção norte, apoiada pela União Soviética. O norte comunista. O sul capitalista, apoiado pelos Estados Unidos. Então a letra A você vapo, corta. Letra B, a instalação pela União Soviética de mísseis balísticos de longo alcance nos países membros da OTAN localizada no leste europeu. Então quer dizer que a União Soviética instalou mísseis balísticos lá no leste europeu, perto da sua área de influência. Não tem porquê, né? Justificativo para isso. A Guerra do Vietnã, onde a porção sul, apoiada pelos Estados Unidos, invadiu a porção norte, apoiada pela União Soviética, ocasionando a divisão territorial vietnamita. Errado. A porção norte realmente é comunista, a porção sul realmente é capitalista, mas a porção sul não invadiu o norte. Foi o norte comunista que invadiu o sul e tomou a capital Saigon, tá? E as tropas americanas saíram dessa guerra. Bom? Letra D. A instalação pelos Estados Unidos de mísseis balísticos nos países membros do Pacto de Varsóvia, localizados no oeste europeu. Não. A instalação secreta pela União Soviética de mísseis balísticos em Cuba, para país localizado no continente americano que se orientou para o socialismo. Corretíssimo, tá? A crise dos mísseis é que vai chamar este episódio, tá? Vai acontecer em Cuba, porque a União Soviética vai instalar mísseis balísticos direcionados para o território americano, norte-americano, tá? E o presidente Kennedy
pede para o presidente russo, tá, tirar aqueles mísseis. O presidente russo não aceita e eles vão fazer um acordo, né? Kennedy vai retirar mísseis que ele tinha próximos, né, dos países orientais, do bloco soviético. Então o presidente da União Soviética vai retirar os mísseis de Cuba. Então encerra-se. Mas foi o momento de maior tensão da Guerra Fria. Quase que Estados Unidos e União Soviética iriam brigar. Beleza? 5. Em janeiro de 1959, tropas revolucionárias comandadas por Fidel Castro tomaram o poder em Cuba. A luta revolucionária, o quê? Foi dirigida por uma guerrilha comunista que pôde derrotar o exército de Fulgêncio Batista, graças ao apoio militar oferecido pela União Soviética. Não, a União Soviética ela não interviu no momento da Revolução. Ela só vai intervir depois que os Estados Unidos adotam um embargo econômico a Cuba. Aí Cuba vai pedir ajuda à União Soviética. Fidel Castro ele não estava ligado ao poder soviético. Ele não fez a revolução a mando da União Soviética, nada disso. Okay? Foi dirigida pelo Partido Comunista de Cuba, que conseguiu mobilizar camponeses e trabalhadores urbanos contra a ditadura de Fulgêncio Batista. Né? Foi dirigida por dissidentes do governo de Fulgêncio Batista, com apoio inicial do governo dos Estados Unidos, interessado em democratizar a região do Caribe. Foi dirigida por uma guerrilha nacionalista e anti-imperialista que angariou o apoio da oposição burguesa e de setores de esquerda cubana. Isso sim. Agora nós chegamos à alternativa correta, tá? Uma guerrilha, primeira coisa, uma guerrilha, tá? São pequenas guerrinhas que vão minando, tá? O poder. Essa guerrilha nacionalista, de sentimento nacional e anti-imperialista, bom? Que conseguiu apoio da oposição burguesa, da burguesia que era contra o Fulgêncio Batista, ditador cubano, e de setores de esquerda de Cuba. Beleza? Foi dirigida por um movimento camponês espontâneo, que gradativamente foi controlado pelos comunistas, liderado por Fidel Castro? Não. Correta aqui, letra D, de Davidson, o lembrador. Ok? Vamos lá. Aqui uma fotografia da queda do Muro de Berlim, tá certo? Ou seja, vamos fazer agora o final da Guerra Fria, algumas questões sobre esse momento decisivo, certo? Então bora lá. A perestroika e a glasnost espalharam-se entre os povos do leste europeu, ressentidos da dominação soviética e preocupados com as crescentes dificuldades econômicas. Tá? Durante 1989 e 1990, os europeus orientais demonstraram sua insatisfação com a liderança comunista e exigiram reformas democráticas. Tá certo? Vamos lá. Perry Anderson. O contexto histórico no qual os termos perestroika e glasnost foram aplicados no texto diz respeito a quê? Diz respeito ao auge da Guerra Fria? Não, né, gente? Ao final da Guerra Fria. Não vou nem terminar de ler. A maior expansão militarista da União Soviética, quando seus cientistas enviaram o primeiro satélite espacial à Lua, nada a ver. Foi lá na década de 50, bom, na corrida espacial. Letra C. Ao levante das oposições contra a violência do governo stalinista, do qual resultou a queda daquele ditador? Não. Stalin bem lá atrás, nós estamos falando lá no final, década de 80, quase 90. Aos conflitos entre a União Soviética e Japão socialistas, Japão nunca foi socialista. Para por aí. Letra E. A crise estrutural do Estado Soviético levando Mikhail Gorbachev, tá? Que tem um mapinha na cabeça, ele é careca e tem uma mancha, parecendo um mapa, tá? A propor uma abertura política e uma nova orientação econômica na União Soviética para enfrentar os problemas nacionais. Aí sim, Mikhail Gorbachev vai ser o cara que vai começar a abrir a União Soviética. E por isso ele lança a perestroika, que é uma abertura econômica, certo? Questão da economia russa, que era fechadona e agora vai começar a abrir. E a glasnost é a respeito à liberdade de expressão, à política, à democracia. Tá? Então quem começa a fazer isso é o Mikhail Gorbachev, esse carinha aqui. Beleza? Então ficou letra E. Vamos lá.
7. Com a subida de Gorbachev ao poder, em 1985, a União Soviética iniciou a renovação de seus quadros dirigentes e pôs em prática a reformulação da legislação eleitoral, da administração popular e da economia. Certo. Das reformas a que se refere, surgiu a Glasnost, um ousado plano de reestruturação política da economia que reduziu a participação soviética em conflitos fora da Europa. Uma doutrina de soberania limitada que previa a existência de governos coniventes com o monopólio de Moscou. Uma política de abertura traduzida na campanha contra a corrupção e ineficácia administrativa, maior liberdade política, econômica e cultural. Uma forma mais liberal de comunismo que incluía a ampliação das liberdades sindicais e individuais na Rússia e excluía das mudanças dos estados satélites. Um plano quinquenal que priorizou a reforma agrária, a formação de cooperativas camponesas e adotou a educação obrigatória para todo o povo. Você só poderia ficar em dúvida em duas aqui, certo? Aqui é uma política de abertura traduzida na campanha contra a corrupção, ineficácia administrativa, maior liberdade política, econômica e cultural, né? E você poderia ficar em dúvida também. Acho que essa aqui que fala em liberdades individuais, né? Mas também não excluía os estados satélites, tá bom? Era para toda a União Soviética, tá certo? Então, a Glasnost, tá aqui, ó. Aqui, letra C, tá bom? Uma política de abertura, abrir para o mundo, traduzida na campanha contra a corrupção e a ineficácia administrativa, maior liberdade política, econômica e cultural. Beleza? Então fica a letra C de cavalo. Questão número 8. A Unicamp, desde a queda do Império Comunista na Europa, nos anos 1989 e 1991, assiste-se a uma nova forma de messianismo político, que consiste em impor o regime democrático e os direitos humanos pela força. Tá? Sivan Todorov. Os inimigos íntimos da democracia. O quadro descrito pelo texto pode ser analisado como a herança das lutas anticoloniais exemplificada na organização em torno do Estado multiétnico, como ocorreu na África do Sul, como parte da nova ordem mundial sob a liderança dos Estados Unidos e seu poder bélico em regiões como a Síria e o Afeganistão, como o estabelecimento de um princípio que desestabiliza as lógicas internas de organização, como ocorreu no Iraque e na Iugoslávia, como uma herança da Guerra Fria e como utilização da lógica militar que inviabiliza a produção, a adoção de democracia em regiões como a Ucrânia. Olha, essa questão deu certinho para esse contexto, né? Porque é letra B. Uma nova ordem mundial multipolar, tá bem? Sob a liderança dos Estados Unidos e seu poder bélico em regiões como a Síria e o Afeganistão. Nós estamos vendo aí hoje que as tropas americanas saíram do Afeganistão. E o Talibã invadiu, tomou o poder no Afeganistão, certo? Isso tudo, os Estados Unidos estavam lá dentro. O Talibã é um fruto americano. O Osama Bin Laden, que já morreu, já mataram, os Estados Unidos que armou essa galera, tá? Então, os Estados Unidos têm culpa nisso aí. E culpa de novo, ele abandonou o Afeganistão, né? O Biden, um presidente americano, tirou os seus soldados de lá e o Talibã, ainda vivo, foi lá e tomou o poder novamente. E tá lá, tranquilão, dominando o Afeganistão. Beleza? Então, letra B de bola. Terminamos aqui, tá? Foca no lembrador, se inscreve, ative o sininho, dá like, comenta, compartilha, beleza? Dá uma força aqui pro professor, não faça o download do vídeo, assista online, esse é meu pagamento, tá ok? Um abraço e até a próxima aula, valeu!